Todos nós sabemos o que está acontecendo com o Brasil aí em relação aos Estados Unidos. O governo do Donald Trump acabou de anunciar 50% de taxação para todos os produtos brasileiros que entram nos Estados Unidos. Isso realmente é um caos para o Brasil no que se diz respeito ao poder econômico. O que ninguém comenta é que foram dados vários avisos para o Brasil, para o governo brasileiro, que isso iria acontecer. Tem mais de um ano que eles vêm dando sinais que se o Brasil não entrasse nos trilhos novamente de uma democracia plena, eles iriam acabar taxando o Brasil. E o governo brasileiro, ele, além de brincar com o governo americano, em especial com o Donald Trump, fazendo chacotas, falando que não tem que respeitar, né, o governo dos Estados Unidos e que nós somos soberanos. Lógico, somos soberanos, mas eles esquecem do que eles fazem, né? Esse governo brasileiro esquece do que faz. Em uma visita na Argentina, ele acabou colocando uma plaquinha na mão escrito Cristina Livre. Ela foi presa por corrupção, ou seja, ele tentando influenciar em política internacional, estrangeira. Foi dentro da Argentina que ele fez isso. Então, assim, a gente tem que entender o que está acontecendo para poder avaliar quem está errado. Eu já de antemão eu afirmo a vocês, os Estados Unidos não está errado. O Brasil, ele cobra de qualquer produto dos Estados Unidos que entra aqui no Brasil, ele cobra em torno de 60%, não menos. Sempre 60% acima. Os Estados Unidos, em contrapartidas, os produtos que entram lá é na faixa de 3, 4%. Entendeu? Então, para equiparar isso, o governo dos Estados Unidos só está colocando para equiparar. E isso já é um absurdo para alguns aqui do Brasil. Lógico, grandes empresários, agricultores que fornecem mantimentos para os Estados Unidos, sendo que eles são um dos maiores compradores aqui do Brasil. Então isso vai afetar geral no Brasil. Mas a culpa disso tudo é exatamente desse governo que está aí, que é alinhado com o Irã, Hezbollah, com terroristas ao redor do mundo inteiro, com Venezuela, Nicarágua. Então são só pessoas que realmente não faz bem aos olhos aí dos americanos, né? E nem dos nossos, mas infelizmente a gente tem que engolir, colocar isso goela abaixo da gente, porque quem tá no comando agora, todo mundo sabe. O Eduardo Bolsonaro soltou um vídeo e eu vou colocar aqui agora para vocês terem uma noção mais ou menos do que está acontecendo. Fala pessoal, hoje é dia 10 de julho, dia do meu aniversário. Já tem gente falando que foi tudo combinado e que se trata de um presente. Obviamente, né, isso daí é uma brincadeira, mas eu queria aqui compartilhar com vocês algumas impressões sobre a carta que Trump, né? E aí a gente já tem a notícia de que, simbolicamente, o Itamaraty devolveu a carta, né? Se recusou a recebê-la e chamou o encarregado de negócios dos Estados Unidos no Brasil, porque atualmente não tem embaixador americano no Brasil. Então, quando não tem embaixador, o posto de quem ocupa esse cargo provisoriamente é chamado de encarregado de negócios, né? Foi chamado a dar explicações lá para o Lula e para o nosso chanceler Mauro Vieira, se bem que na política internacional a gente sabe que quem comanda muito ali é aquela parte ideológica mais radical, comandada pelo Celso Amorim, que inclusive prefaciou um livro do Hamas, né? Então, se você acha que essas questões de andar do lado de ditadores da Venezuela, do Irã e assim por diante, né? Enfim, isso tudo afeta a sua vida. É por isso que, na carta que eu assinei junto com o Paulo Figueiredo, a gente começa com o título de Uma Hora a Conta Chega. Mas isso aí já faz parte do vídeo passado. Eu queria aqui hoje com você dar uma dissecada, ler e passar algumas impressões sobre essa carta aqui do Trump para o Lula. Então o Trump, ele publicou na sua rede social, a Truth Social, ontem, dia 9 de julho, dia simbólico para todos nós que moramos
ou pelo menos morávamos, né, em São Paulo, é o dia da Revolução Constitucionalista de 1932, que em pese não logrou o êxito militar, logrou o propósito para o qual ela se dispunha, que foi o de uma Constituição, que saiu 2 anos depois, em 1934. História interessante que mostra muito os valores e o espírito do povo paulista brasileiro, o povo guerreiro que não abaixa a cabeça para ditador, não é assim? Eu não sou conduzido, eu conduzo. Bora lá, pessoal. Ele começa ainda muito protocolar, né? A Sua Excelência Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente da República Federativa do Brasil. Prezado senhor presidente, conheci e lidei com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o respeitei profundamente, assim como a maioria dos líderes mundiais, né? Tem vários fatos marcantes para isso daqui, né? Por exemplo, o Bolsonaro foi a primeira vez que trouxe ao Brasil um chefe de Estado de Israel depois da independência de Israel em 1947, né? Benjamin Netanyahu, ele atendeu a posse do presidente Bolsonaro. E tem várias outras questões, né? Assinou junto com Trump o Acordo de Alcântara, né? Tive o prazer, enquanto presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, ter aprovado esse acordo dentro da nossa comissão. Um fato que no passado nem Aécio Neves, né, que tinha muito poder no passado, conseguiu fazê-lo lá no começo dos anos 2000, durante o finalzinho do governo Fernando Henrique. Bom, pessoal, esse vídeo do Eduardo Bolsonaro, que ele fala ali o porquê, ele dá uma analisada no texto do Donald Trump, na carta que ele mandou para o governo brasileiro, onde ele informa a tarifa dos 50%. Então ali ele vai mostrando, vai lendo e mostrando o porquê dessa tarifa, que não é só por conta de Bolsonaro, se vai prender Bolsonaro, se não vai, nada a ver, nada a ver. Tem um pequeno fundo aí que o Brasil vem há muito tempo tentando bater de frente com o governo dos Estados Unidos. E a gota d'água para o governo dos Estados Unidos foi aí essa reunião dos BRICS, que foi agora no começo do mês, e o Donald Trump estava de olho nisso. E lá nessa reunião, o Lula foi colocado como boi de piranha. Ele é muito inteligente, né? O que acontece? A Rússia, quando falou em mudar a moeda, né? Parar de fazer negócios, tudo com a cotação do dólar, ele saiu fora, o Putin. O da China também. O que eles fizeram? Colocaram o Lula, né? O Lula e o espertalhão. O Lula foi lá e, né, meteu a bucha de canhão lá. E falou que os BRICS têm que largar de usar o dólar como opção, enfim, e querendo simplesmente criar uma outra moeda, isso pela própria boca do Lula. E aí não deu outra. O governo americano, logo após, né, era o que faltava. Eles não vão deixar, né? Porque a moeda americana é muitíssimo importante para eles. E então, logo após isso, eles taxaram o Brasil. Não só o Brasil, teve outros países aí também, tá? E na carta, além, né, da taxação, então ele comenta lá também que o judiciário anda perseguindo a direita, né, os políticos da direita, e o governo anda alinhado com países terroristas e por aí vai. Então, esse é o verdadeiro motivo aí dos 50% de taxação, o qual já vinha há muito tempo sendo avisado, não só pelo governo americano, mas tem vários, o próprio Eduardo Bolsonaro, que está lá, ele já vem avisando isso há muito tempo. O Paulo Figueiredo também é outro que vem falando isso há muito tempo. A bomba vai estourar, uma hora vai chegar a conta, uma hora vai chegar a conta. Chegou. Agora tá uma bagunça, né? Todo mundo batendo cabeça. E o que eu acho mais interessante é que o Congresso agora virou e falou: ó, nós estamos aqui para conversar. Pô, é brincadeira, né? Quando eles tinham a força
para barrar certas coisas que o STF fez e que ainda continua fazendo. Não o STF, a instituição, pessoas lá de dentro, né? Estão comandando o Brasil, passando por cima da nossa Constituição direto, sempre. Não respeita uma dos artigos da Constituição. Começou lá atrás pelo artigo 53, que é um artigo que protege ali os parlamentares. Foi pro ralo. E dali para cá eles se sentiram no direito de passar trator em tudo, né? Então a Constituição nossa não existe mais. E por esse motivo também, o Congresso ele deveria ter feito o contrapeso, que é quem pode. Opa, peraí, são 3 poderes. Você fica na sua, eu fico na minha, tá? Mas fica passando por cima, tudo que o Congresso aprova, eles vão lá e falam que é anticonstitucional, né? A pedido do governo, que virou um escritório ali do governo, o STF, e por aí vai. Bom, isso é só para deixar você com um pouquinho mais de entendimento sobre o que está acontecendo no nosso país na atualidade. Os motivos são lá de trás. Não venham querer falar hoje que, do nada, o governo americano taxou o Brasil. Bom, não venham achar que nós somos os poderosos e que o país é soberano ao ponto de, né? Tem coisas que tá ultrapassado já faz tempo, processos abertos aí no STF que não terminam nunca. Já tem 6 anos que tem um processo aberto e não termina nunca, tá? Exatamente para ficar pescando um e outro ali da direita para que seja colocado dentro desse processo, para que num futuro próximo, 2026, talvez ele venha lá e puxe a perninha de um candidato de direita que esteja dentro deste processo, tá? Essa aí é uma dica que a gente realmente vê pelo andar da carruagem. Eles estão semeando ali processos e pessoas dentro desse processo para, num momento oportuno para eles, ir lá e puxar a perna do cara. Entendeu? A direita vai acabar ficando fora aí do pleito eleitoral. Tá bom, pessoal? Então é só um vídeo rápido para vocês entenderem. Eu vou deixar o link do vídeo do Bolsonaro na descrição. Quem quiser ver direto lá, beleza? Para vocês entenderem mais ou menos o que está acontecendo no Brasil. E logo depois eu vou colocar também um outro vídeo do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, lá dos Estados Unidos, pedindo para o Trump alguns favores. Um abraço.